Bem-vindos mais uma aula desse que é o Mira no Básico, o curso básico para que você aprenda sobre os investimentos e que você não seja enganado por todo mundo que fala as coisas aí na internet, para que você saiba a informação de uma fonte profissional, porque eu sou Eduardo Mira, seu professor, analista CNPI 1954, e o CNPI é o Certificado Nacional dos Profissionais de Investimento. Muito feliz mesmo em ter todos vocês aqui comigo. Essa aqui é uma aula muito importante, que é a aula sobre fundos de investimento. Muita gente investe em fundos de investimento, muita gente mesmo. E eu acho que a maioria não sabe o que está fazendo, não conhece as regras, e por isso essa aula se torna ainda mais importante. Tem toda uma parte prática, tem toda uma parte teórica. Vou explicar os detalhes para vocês, tudo gato, algumas coisas ali que a maioria das pessoas não sabem ou não querem que vocês saibam, mas eu vou explicar os detalhes das coisas todas, tá? Então, deixa eu ver aqui. Adriano mandou um superchat, obrigado. É isso aí. Galera, espalha o link, chama todo mundo, que eu vou começar a explicar para vocês sobre os fundos de investimento, de uma maneira geral, tá? Vamos falar dos fundos de investimento. O que é um fundo de investimento? Um fundo de investimento nada mais é do que aplicações que funcionam como um condomínio, em que os condôminos seriam os cotistas. Por ser uma pessoa jurídica, óbvio que é uma empresa, né, tem um CNPJ, ele tem como objetivo, ele tem que ter um CNPJ, porque ele é uma empresa, e ele tem como objetivo reunir recursos de investidores para investir de forma coletiva. E aí a gente tem duas informações. Ele quer reunir os recursos de várias pessoas para investir de forma coletiva. Pensa assim, é tipo uma vaquinha. Você sozinho não consegue comprar um bem. Aí a galera faz uma vaquinha para comprar aquele bem. Imagina assim, tem uma meia dúzia de amigos, eles querem jogar bola. Junta todo mundo para comprar a bola. É um bem comum. O objetivo é o bem coletivo, alguma coisa que todo mundo vai desfrutar e cada um deu um pouco de dinheiro para comprar aquilo ali que vai servir a todos de forma igual, tá? Esse é o objetivo do condomínio, esse é o objetivo do fundo de investimento. É todo mundo colocando dinheiro para comprar uma coisa cara que provavelmente sozinho não conseguiria comprar. Mira, mas a bola a gente conseguia comprar sozinho. Tá bom, mas pensa em outras coisas que não podem ser compradas sozinho. Você sozinho não tem dinheiro para comprar. O fundo de investimento é esse mecanismo onde você consegue comprar coisas muito caras com pouquinho dinheiro. E é óbvio que o seu percentual, a sua participação é proporcional ao dinheiro que você colocou, tá? Então, você botou pouco dinheiro, vai ser proporcional, você vai ter menos, vai receber menos do que outras pessoas que botaram mais dinheiro. Essa é a ideia do investimento em fundos de investimento. A gente vai falar mais sobre isso. Regulação dos fundos. A gente tem basicamente dois órgãos, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e isso aí diz o quê? Que quando eu tenho valores mobiliários, ou seja, ativos de renda variável, bolsa de valores, isso aí quem cuida, quem é o guardião é a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, tudo que tiver renda variável ali dentro, a CVM está de olho. Seja fundo, seja ação, seja fundo imobiliário, seja o que for, está ali, tem renda variável, a CVM está ali, ó, de olho. Eu tenho também a Ambima, que é a Associação Brasileira de Entidades de Mercado Financeiro e de Capitais. Ela também está olhando para todos os fundos, especificamente para fundos, e principalmente ali para fundos de renda fixa. Quando você tem alguma coisa atrelada mais renda fixa, você vai pensar mais em Ambima do que CVM. Quando você está falando mais de renda variável, a gente está pensando mais
em CVM do que em Ambima, embora a gente tenha Ambima aí ligado a todo tipo de fundo, tá? Características dos fundos. O pessoal está lembrando aqui, o Mauri também lembrando, que sempre é bom dar o like, porque quanto mais likes vocês dão, mais importante o YouTube entende que é essa live e entrega para mais e mais e mais gente, tá? Vamos lá, características dos fundos. Só para vocês conseguirem fazer uma relação entre fundo de investimento e coisas que existem na vida de vocês, que é, por exemplo, um condomínio. No fundo, eu tenho o cotista. No condomínio, eu tenho o condômino, que é a pessoa que mora lá no condomínio. No fundo, eu tenho a cota, que é a menor fração de um fundo de investimento. Do outro lado, eu tenho o quê? Um apartamento, que é o menor pedaço para você poder morar lá dentro daquele prédio. Você tem que ter um apartamento, é a menor fração do prédio, seria um apartamento. Do outro lado, que é o fundo de investimento, eu tenho o gestor. E no fundo, eu tenho o quê? O síndico. Quem é esse cara? É o que dá uma organizada ali nas coisas, que deixa, que manda prender, manda soltar, é o síndico, né? Eu tenho também no fundo o administrador e lá no condomínio eu tenho a administradora. Mira, eu nunca ouvi falar de administradora em condomínio. A administradora é aquela empresa contratada pelo síndico, pelo condomínio, para fazer as contas, para pagar as contas, para administrar a conta corrente, para fazer aqueles trabalhos burocráticos. O síndico é aquele que toma as decisões lá, representando o condomínio, ele é o representante, está lá, foi eleito. A administradora é a empresa contratada para que você tenha os serviços. No fundo, é a mesma coisa. Tem o mesmo objetivo lá, o administrador. Eu já vou falar melhor sobre isso, tá? Outra característica do fundo que é muito, muito, muito importante é a cota. A cota é a menor fração de um fundo de investimento. Você, com a cota, você tem acesso ao fundo de investimento. O seu percentual dentro do fundo de investimento está baseado na quantidade de cotas que você tem. E o preço da cota sobe e desce, tá? Vai variando de acordo com o que tem dentro do fundo, que vai variando também. Como é que eu sei o valor de uma cota? O valor da cota é dado pelo patrimônio líquido do fundo. Mira, o que é patrimônio líquido? Nossa, que palavra difícil. Patrimônio é tudo que você tem. Tipo assim, qual é o seu patrimônio? Casa, carro, sei lá, joias, obras de arte, isso é o seu patrimônio. Líquido, por que é líquido? Porque você pega tudo que você tem, desconta todas as dívidas e aí sobra uma grana. Essa grana é o patrimônio líquido, já descontando as dívidas. No fundo de investimento é a mesma coisa. Pega lá tudo que ele tem, desconta todas as despesas do fundo, taxas, custo com o pessoal, tudo que tem lá, o que sobra é o patrimônio líquido. Para saber o valor de uma cota, você vai pegar esse patrimônio líquido, que é todo o fundo, que é tudo que o fundo tem dentro, e dividir pelo quê? Pela quantidade de cotas que esse fundo tem. Então, o fundo ele tem uma quantidade de cotas. Quantas cotas? Não sei. Tem 1 milhão de cotas? E aí, ele tem R$1 milhão de patrimônio e 1 milhão de cotas. Se você dividir uma coisa pela outra, vai dar lá o valor de R$1. Cada cota vai valer R$1. É assim que a gente faz a conta, tá? Mira, quantas cotas cada fundo vai ter? Isso aí depende do fundo, do regulamento, tá? Vou falar isso lá na frente. A gente vai olhar coisas mais detalhadas lá na frente, mas a ideia é essa. Agora, o administrador e o gestor, quem são essas figuras? Tá? Essas figuras são as pessoas responsáveis aí por fazer o quê? No caso do administrador, ele é o responsável pela organização da bagaça. É ele que está ali organizando, inclusive fiscalizando o gestor.
Cabe ao administrador pagar as contas, pagar os impostos, ver se está tudo bonitinho, é responsabilidade dele. O gestor faz o quê? O gestor é aquele cara, tipo Mira, que ele está ali escolhendo o que é bom. Ah, isso aqui tá bom, tá na hora de comprar, isso aqui tá ruim, tá na hora de vender. Inclusive, lá na empresa, na gestora, tem vários analistas CNPI como eu. Essa é uma atividade lá dentro da gestão. Eles dizem para o gestor o que está bom, o que não está bom, e aí tem uma galera de trade, que é quem compra, escolhe o momento de comprar, o analista pode dizer o que é bom, o trader da gestora pode escolher se vai fazer com ativo, com derivativo, como é que vai fazer, mas é uma equipe, é um monte de gente que escolhe o que é que compra, o que é que vende, a hora que compra, a hora que vende, se compra ação, se compra título público, se compra dólar, debênture, o que ele vai comprar, se renda fixa, se renda variável, isso é o gestor que faz. O administrador fica de olho no gestor para ver se ele está fazendo tudo certinho, se tudo que está lá escrito numa coisa chamada estatuto, que é o regulamento do fundo, e quando o fundo ele é criado, tem um regulamento. E lá diz tudo que pode e o que não pode. A gente já vai dar uma olhada numa lâmina aqui de um fundo de investimento, e aí a lâmina já tem bastante informação do fundo. O administrador fica de olho no gestor para falar assim: ah, você está fazendo isso certo, beleza. Está fazendo errado? Não, não pode. Inclusive, ele pode aplicar ali coisas contra o gestor, tá bom? Outra característica mega ultra importante, taxa de administração. Essa é a remuneração paga pelo trabalho da administradora e da gestora. Então, todo fundo tem ali uma taxinha de administração. Por quê? Porque ninguém vai trabalhar de graça. Quem trabalha de graça é relógio, né? E nem é porque o relógio tem bateria, ele consome a bateria ali. Nem é tão de graça assim. O fundo de investimento é a mesma coisa, ele não vai trabalhar de graça, ele precisa receber algum recurso, e esse recurso é uma taxa de administração. Mira, o que é uma taxa alta, o que é uma taxa baixa de administração? Não tem regra. Mas para fundos de renda variável, é muito comum o que a gente chama de 2,20. O que é isso? 2% de taxa de administração e 20% de taxa de performance. E o que é a taxa de performance? É um prêmio que o gestor vai receber eu chamo de prêmio por bom comportamento. Por quê? Porque ele tem uma referência ali. Ah, eu me proponho a ser um fundo que vai pagar mais do que o CDI. Ele está ali. E toda vez que ele superar o CDI, um pedaço vai ficar para o gestor, como incentivo. É isso que é a taxa de performance. Mira, que pedaço é esse? Eu não falei que é muito comum 2,20? É muito comum cobrar 20% do que ultrapassa o benchmark. O que é o benchmark? É ali a referência. Mira, qual é a referência? Para fundos de renda variável, a referência é a Bolsa de Valores, medida pelo IBOV, que é o índice Bovespa. Para a renda fixa e fundos multimercado, já vou explicar isso, a referência é o CDI. O que ultrapassar o CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro, o que ultrapassa esse valor, normalmente cobra-se 20%. O fundo pode cobrar 30%? Pode cobrar 50%? Pode. Quem determina se quer entrar no fundo é você. Ele diz o que ele vai fazer. Você entra se você quiser. Fundos de renda fixa não tem taxa de performance, tá? Porque não faz nenhum sentido você cobrar taxa de performance num negócio que é estável ali, que não tem nenhuma inteligência por trás. Assim, inteligência tem, mas não é algo de outro mundo. Tem uns que são mais rebuscados, dão mais trabalho e tudo, mas a maioria dos fundos de renda fixa, eles são mais tranquilos. Então, não faz muito sentido ficar cobrando taxa de performance para fundos de renda fixa, tá? 2,20, que é o normal para fundos de renda variável, 2 significa 2% de taxa de administração sobre o patrimônio total do fundo. Então, esses 2% é sobre
todo o valor do fundo, independente se ele dá lucro ou se ele dá prejuízo. E os 20 é um exemplo, lógico, 20% do que ultrapassar o benchmark, do que exceder o benchmark. Isso aí vai ser a taxa de performance. Mira, pode ser diferente? Pode. Pode ser 10% de taxa de performance? Pode. Pode não cobrar a taxa de administração? Também pode. O fundo faz o que ele quiser, tá? Você entra no fundo também se você quiser. Existem alguns fundos simples, que são fundos assim muito basicões, que eles vão investir no mínimo 95% ali em renda fixa, principalmente LFT, que é o Tesouro Selic, prioritariamente para Tesouro Selic. Esses muitas vezes não têm taxa de administração, tá? É porque são robôs que ficam lá comprando e vendendo, então não faz nem muito sentido cobrar a taxa de administração. Mas o retorno deles também é bem baixo, tá? Se aproxima a ter um CDB de liquidez diária, então não vai mudar assim tanta coisa para o cotista, tá? Deixa eu falar só mais uma coisinha para eu já tirar as dúvidas de vocês aí no chat, então podem colocar as dúvidas aí no chat. Outra característica, a assembleia. O que é a assembleia? A assembleia é a reunião de condomínio. Vamos decidir algumas coisas? Convoca-se uma assembleia. Para quê? Por exemplo, para aprovar as contas do condomínio. O administrador vai apresentar as contas e na assembleia elas vão ser aprovadas ou reprovadas. Quer fazer a fusão com outro fundo, quer comprar um outro ativo, sei lá, alguma coisa, quer aumentar a taxa de administração, isso tem que ser decidido em assembleia. A galera tem que votar e aprovar. Se for reduzir a taxa de administração, aí não precisa de assembleia, porque é benéfico ao cotista, então não precisa nem perguntar se o cotista quer pagar menos, que óbvio que ele quer pagar menos. Então, para aumentar a taxa, precisa de assembleia. Para reduzir, não precisa. Para alterações na política de investimento de uma maneira geral, precisa de assembleia. Para substituição do administrador, do gestor ou do custodiante. Isso é muito importante que vocês entendam. Porque você que é o cotista, você é o dono do fundo. Você é a dona do fundo. E vocês é que determinam, que escolhem quem vocês querem que seja o administrador ou o gestor. Por quê? Porque se o administrador não estiver fazendo um trabalho legal, você pode tirar ele e contratar outro. O gestor, a mesma coisa. Manda esse gestor embora e contrata outro. Tudo isso está na mão dos cotistas. E a gente tem dois tipos de assembleia, que é a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária. A Assembleia Ordinária é aquela já prevista, por exemplo, para prestação de contas. Ela é obrigatória, tem que ser feita todo ano, blá, 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 blá. Uma Assembleia Extraordinária por exemplo, para a substituição do gestor. O gestor não está fazendo um trabalho legal, junta lá um número mínimo de cotistas e a galera chama uma assembleia para destituir ele. O cotista, que é o grande responsável pelo fundo, é o dono do fundo, ele é que vota e que escolhe se quer ou não quer. E claro que ele vota, e o voto do cotista é igual, todos os votos são iguais. Só que se você tem uma cota, você vai ter um voto. Se eu tenho 1 milhão de cotas, o meu voto tem muito mais peso. E aí é pelo percentual das cotas, tá? Quem tem uma cota tem direito de votar? Tem. Quem tem 1 milhão de cotas também tem. Só que ele tem 1 milhão de votos e você que tem uma cota só tem um voto. Tá? É proporcional à quantidade de cotas que se tem. E uma outra característica muito importante é o quê? O fundo tem uma lâmina, que é o documento em que contém todas as informações referentes ao método operacional, estratégia, composição, risco e todos os detalhes importantes para o fundo. Ele também tem um regulamento, que é quando foi criado o fundo, tá? Lá os mínimos detalhes, mas a lâmina já é um documento extremamente importante e com todas as informações mais importantes do fundo. E tem um relatório mensal. É muito comum que os fundos tenham relatórios mensais e ele é um resumo mensal das informações
do fundo e que você consegue dar uma olhada ali geral e aí você consegue uma vez por mês, relatório é mensal, você dá uma olhada ali para ver como é que está indo o fundo, se está indo bem ou não, se está dentro daquilo que você espera ou não. Inclusive, pelo relatório ser mensal, pelo fechamento ser mensal, agora, dia 9, quinta-feira, tem a live fechada para clientes da Alten, falando sobre as carteiras de fundos de investimento da Alten. Todos os meses vai ter live fechada para clientes, porque todos os meses tem os relatórios mensais dos fundos, e aí eu e o Sérgio, todos os meses, vamos fazer ali as lives para a gente ir fazendo o acompanhamento das carteiras dos fundos de investimento. Tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí no chat. Lá, 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 lá. Dani Ramires, educadores financeiros falam para você ter renda fixa, renda variável, ouro, prata. O que você acha disso? Dani, isso é uma grande besteira. Quem fala isso não entende de investimento com profundidade, não é profissional do mercado financeiro para falar um tipo de coisa, porque isso aqui não faz o menor sentido, tá? É tipo assim, ó, você quer fazer um prato bacana? Bota 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de carne. Aí, se você perguntar para o nutricionista, acho que não é bem assim. Ou então, não, você vai botar 1 quilo de carne, 1 quilo de peixe, 1 quilo de batata. Pronto. Você botou um pouco de cada. Não é assim que funciona. Você quer uma dieta equilibrada, você vai botar mais de uma coisa, menos de uma outra coisa, e aí você vai ter o resultado que você espera. Quando a gente monta uma carteira, faz uma carteira, você tem que ponderar o volume de cada ativo baseado na expectativa de retorno de cada um deles. Vou mostrar isso no final da aula, tá? Você tem vários ativos, cada um vai ter um percentual diferente. Quando eu mostrar a composição da carteira de alguns fundos, como é que a gente consulta isso na internet, você vai ver que os ativos lá dentro têm composições completamente diferentes, percentuais diferentes. Então, não faz muito sentido essa afirmação, não, tá? Quando paga a taxa de administração e gestão? Excelente pergunta, Vinícius. Isso é descontado do próprio fundo. Mensalmente a taxa de administração e a taxa de performance é semestral. Então, todos os meses desconta ali a taxa de administração, gestão, a performance é que é semestral, embora elas sejam aprovisionadas todos os dias. O que é isso? Ela fica separada lá. Se você resgatar o fundo, desconta na hora que você resgatar. Se não resgatar, desconta uma vez por mês a taxa de administração e a taxa de performance a cada 6 meses, tá? Outra pergunta importante do Lucas. Tem data certa para comprar fundo com relação ao pagamento de dividendos? Lucas, fundos não pagam dividendos. O único fundo que paga dividendo é o fundo imobiliário. Os outros não pagam nada. Nenhum tipo de juro, nenhum tipo de dividendo, nenhum tipo de nada. Por quê? Porque eles são feitos para que tudo que eles recebam de dividendos, de juros, de lucros, de tudo, seja reinvestido automaticamente. Então, você não precisa se preocupar no melhor dia para investir via fundos de investimento. Todo dia é um dia bom. Claro que, dependendo da composição da carteira do fundo, o fundo caiu muito porque ele tem, sei lá, ações e as ações caíram muito, mas são boas empresas, vai fazer sentido você colocar mais dinheiro para aproveitar a queda, desde que sejam bons ativos dentro do fundo, tá? Mas eu vou falar isso daqui a pouco. O COI seria um fundo, porém particular? Não. O COI não é um fundo. Porque o fundo é justamente essa junção de pessoas botando dinheiro para comprar alguma coisa que vai servir a todo mundo. Se é particular, não é fundo, tá? Na verdade,
Existem fundos particulares, mas vou falar isso lá na frente. O COI ele é uma operação estruturada. Um certificado de operação estruturada é uma outra coisa, tá? Fundo tem data de vencimento? Não. O normal é que ele tenha validade indeterminada que vai rolando aí e vai ficando, tá? Alguém perguntou de DARF, de imposto de renda, não estou vendo, mas eu vi aqui, passar. Os fundos têm uma facilidade para você fazer o seu imposto de renda, pagar o imposto de renda, DARF, tudo isso, porque isso é responsabilidade do fundo. Você não precisa se preocupar em momento algum com isso. Quem faz é o fundo. Você só declara o valor lá que você tem e acabou. Não precisa se preocupar com nada de renda variável. Eu tenho ações. Você só precisa botar lá em bens e direitos a sua declaração e acabou. Não tem nenhuma dor de cabeça com nada, tá? Você paga imposto lá na hora do resgate, se for de renda variável, e você só precisa botar lá em bens e direitos que você tem e não esquenta a cabeça. Então, o fundo é muito absurdamente mais fácil para declarar o imposto de renda, porque a responsabilidade é toda do administrador em recolher os custos todos, tá? Quais tipos de ativos os fundos de renda fixa têm acesso e nós não temos? Ícaro, é assim, primeira coisa, a maioria dos fundos de investimento é ruim. Por quê? Porque a maioria está no bancão, e aí o bancão faz o quê? Te vende um fundo de investimento e vai lá e compra Tesouro Direto. Só que ele compra logo direto do Tesouro e não através do programa Tesouro Direto, que é um programa da Bolsa de Valores. Ele compra direto lá do Tesouro as frações inteiras dos títulos. Cada fração dessa vai dar 1 milhão. Fração inteira é complicado, né? Ou é fração ou é inteiro. Ele compra títulos inteiros do Tesouro, e aí, a última vez que eu vi era tipo 1 milhão, 1,5 milhão, cada título inteiro. Por isso que existe o programa Tesouro Direto, que ele particiona, e aí você consegue comprar só um pedacinho desses títulos. Esses fundos compram esses títulos inteiros. Mas, como tem o programa Tesouro Direto, não vai mudar tanta coisa. Quando a gente fala de renda fixa, os fundos que são mais diferentes, eles compram ativos aí um pouco diferentes, como direitos creditórios, como fazem os FDICs. Mira, o que é direito creditório? É mais ou menos o fundo empresta dinheiro para uma empresa, pega os recebíveis, a empresa vende no cartão de crédito, vende um montão. Aí ela tem, sei lá, milhões para receber, tudo de venda no cartão de crédito. Lógico que são grandes empresas, né? Tudo de venda no cartão de crédito. O que ela faz? Ela dá aquele recebível em garantia, fala, fundo, você vai receber tudo isso. Em contrapartida, você já me adianta um dinheiro. Então, o fundo dá o dinheiro para a empresa para receber todo esse fluxo, por exemplo, do cartão de crédito. Ele está fazendo uma troca de recebíveis, é um direito creditório, ele vai, claro, que dá o dinheiro para receber um dinheiro maior, né? Nessa operação ele ganha um lucro. A empresa faria isso por quê? Porque ela já quer receber agora o dinheiro para comprar mais equipamentos, mais estoque e, em cima disso, conseguir girar e ter mais lucro. Então, isso é o tipo de coisa que a pessoa física não consegue fazer, os fundos de renda fixa conseguem fazer essa parte de direito creditório. Um fundo de debêntures, por exemplo. Falei para vocês na aula de renda fixa que a debênture é um empréstimo a uma empresa. Aí você vai me falar, Mira, mas eu também posso comprar uma debênture. Ok, você pode. Só que o fundo não compra uma, ele compra um montão. E aí, com R$ 1.000, você compraria pedaço em 100 debêntures. Você está diluindo o seu risco. E aí, com R$ 1.000, você não ia conseguir comprar as 100 debêntures. Tá? Então, tem coisas que você consegue fazer melhor que o fundo e tem coisas que você não consegue fazer melhor que o fundo. Isso aqui é uma coisa interessante. Fala sobre o fechamento de captação. Como é que funciona isso? O fundo, ele pega e fala, galera, mas isso aqui é um fundo aberto, tem essa característica, não é todo mundo. Galera, bota o dinheiro aqui que eu vou comprar os ativos. E a galera vai colocando dinheiro, vai colocando, e ele vai lá comprando, e beleza. Só que pode chegar uma hora que o gestor fala assim,
e tem muito dinheiro, não tenho mais o que comprar. E se eu ficar comprando besteira, vai afetar o retorno do fundo. Por exemplo, ele está comprando ações. Um exemplo, está lá na Bolsa de Valores comprando. E aí entrou muito dinheiro, ele não tem mais o que comprar porque está tudo caro. Um exemplo. Aí o que ele vai fazer? Ah, vou botar o dinheiro na renda fixa. E se a renda fixa estiver pagando pouco? Ele fala, putz, se eu for comprar ações, vai estar caro, pode cair. Se eu for botar na renda fixa, está pagando pouco. Vai influenciar no retorno geral do fundo. O que ele faz? Ele fala assim, ó, galera, vou fechar para a captação. Ou seja, não aceito mais dinheiro de ninguém. Ninguém vai poder colocar dinheiro no fundo. Você vai poder tirar, colocar você não vai, tá? Até que ele entenda que existem novas oportunidades no mercado, e aí ele pode abrir o fundo para receber novas captações. O fundo pode fazer isso, porque o gestor não é obrigado a receber todo o dinheiro infinitamente e tem que se virar para dar retorno. Se ele recebe muito dinheiro, ele acaba complicando o retorno dele. E por que eu estou falando isso? Não só para responder a pergunta, mas também para que vocês, não só para responder a pergunta da Sandra, mas também para falar uma coisa muito importante para vocês. Eu falei para vocês que a maioria dos fundos é ruim, sim. E esses fundos estão aonde? Nos bancões, nos grandes bancos. Por que a maioria dos fundos é ruim? Porque o grande banco tem muitos clientes e o que ele faz? Ele joga muito dinheiro dos clientes dentro dos fundos. E aí é tanta grana que ele acaba comprando o quê? Título público. E acaba tendo um retorno muito ruim. Aí você vai ter um monte de fundo de renda fixa, tanto de previdência, que é um tipo de fundo de investimento, quanto fundos normais, dando ali 100% CDI, às vezes está dando 95% CDI, e você investindo diretamente no CDB, teria um resultado melhor, mas o fundo é tão grande, é tipo um elefante, ele vai se movendo devagar, não tem agilidade. Por isso que a maioria dos fundos é ruim, mas existem os bons fundos. São os fundos dos gestores independentes. Esses são os melhores fundos. Por quê? Porque o gestor tem mais, ele está dedicado a fazer só isso e também ele tem um volume menor de dinheiro para administrar, então ele consegue ser mais veloz na tomada de decisão dos ativos que ele quer comprar. Rendimentos de fundos caem na conta automaticamente ou somente eu pedir resgate? Valéria, só quando você pede o resgate, tá? O fundo ele pega e reinveste tudo que ele tem de lucro ou que ele recebe e vai reinvestindo. O único fundo que não é assim é o fundo imobiliário. Todos os demais fundos, o dinheiro fica sendo reinvestido, tá? Outra coisa importante, tá? Sobre fundos. A gente tem que separar muito bem o que é fundo imobiliário de todos os outros fundos, tá? Porque o fundo imobiliário ele tem algumas características muito particulares. A maioria das coisas que eu estou falando aqui são para fundos em geral, fundo de investimento em geral, e isso se aplica aos fundos em geral. Só os fundos imobiliários que têm algumas particularidades. Tá? O fundo imobiliário, quando você compra e vende, você tem que pagar o imposto de renda, é responsabilidade sua fazer o recolhimento. Quando ele paga dividendo, cai na conta, mas todos os outros fundos são diferentes. Só o FIAGRO, que é igual ao fundo imobiliário, mas eles são regidos pela mesma lei. Todo o restante é diferente, tá bom? O resgate tem data ou pode ser diário? Cíntia, depende. Eu vou explicar isso daqui a pouco para vocês, mas depende do fundo, tá? O fundo tem as suas regras para resgate. Inclusive, eu falei para vocês sobre a lâmina, e aí eu quero mostrar para vocês uma lâmina de um fundo que faz parte da nossa carteira da Alten de independência financeira, que é o Trígono Flagship 60 Small Cap FICFIA. Tá? Eu já vou explicar para vocês o que é FICFIA daqui a pouco, mas esse aqui é um fundo. A ideia aqui é só mostrar para vocês a lâmina, para vocês terem o primeiro contato
com uma lâmina de informações essenciais, tá? E aqui você tem público-alvo, objetivo do fundo, tá aqui, ó, público-alvo, a quem se destina, qual é o objetivo dele. O objetivo dele é investir no mínimo 95% nesse fundo aqui, ó, Trígono Flagship Small Caps Master, fundo de investimento de ações. Aí você fala, Mira, não é mais fácil a gente investir diretamente nesse Trígono Flagship Small Cap, que já que você tem um fundo, está investindo no outro, vai direto no primeiro. Concordo com você. Se fosse possível investir nesse fundo principal aqui, o Master, o Flagship Master. O Flagship Master é o fundo que faz os investimentos para que os outros fundos da Trígono possam investir nele. O Flagship 60, por exemplo, o dinheiro fica preso durante 60 dias. Você pediu resgate, só recebe dali a 60 dias. Antes dele, tinha o Flagship 30. O dinheiro ficava 30 dias. Só que ele ficou grande, aí o que eles fizeram? Fecharam para a captação e abriram outro fundo. Os dois investem nesse Master aqui, tá? E como você não consegue investir diretamente no Master, o que resta é investir através do Flagship 60. Ele tem aqui os valores que ele pode investir em ativo no exterior, não sei o quê, ele só pode investir em outro fundo. Tem todas as características, metodologia, tem o valor mínimo para investimento é R$50, e aí os múltiplos também são de R$50, o resgate também são de R$50. O valor mínimo para você ficar lá é R$30, ficar abaixo disso você tem que resgatar tudo, não pode deixar menos do que R$30 lá. É um fundo de ações, esse é um fundo de risco, de ações, por isso que é para carteira de longo prazo, de independência financeira, mas é um fundo que você, com R$50, você consegue investir nele. E aí, com R$50, você consegue comprar várias e várias ações. Já vou mostrar para vocês daqui a pouco sobre isso, tá? Ele mostra aqui, ó, taxa de performance, taxa de entrada e saída. É porque alguns fundos antigamente tinham isso, mas hoje é mais difícil taxa de entrada e saída. Mas ele tem taxa de performance de 20% do que exceder esse índice, do que os 100% do small cap, que é o índice de pequenas empresas da Bolsa, porque esse é um fundo que investe em pequenas empresas para tentar ter um resultado maior. Aí tem aqui o histórico de rentabilidade de 2020 até hoje, ele já rendeu bastante. Aqui tem mês a mês, quanto é que ele rendeu. Na verdade, o retorno dele fica aqui, ó, já líquida de despesas, de todas as taxas de administração, menos imposto de renda. Ele, em 2022, ele rendeu até agora 0,69%, 2021 ele rendeu 42%, 2020 ele rendeu 10,79%. Tá? Mas tem também o relatório mensal, que tem uma história melhor, que conta mais detalhes de rentabilidade e tudo isso. Mas a lâmina tem aqui todas as regrinhas, política de distribuição, serviço de atendimento, tem tudo isso aqui. Só que você também tem esse aqui, que é o relatório mensal, por acaso, esse aqui é o de maio de 2022, super atualizado. Ele já fala aqui, ó, que esse é um fundo de ações small caps. Small caps são pequenas empresas, pequena capitalização, tá? Benchmark, small, tá? A Silvia pediu para falar do Capitalo K10. Silvia, acho que a gente vai falar dele na quinta-feira, tá? Nessa lâmina aqui, mensal, nesse relatório mensal, e vocês podem botar lá no Google, relatório mensal, fundo tal, não sei o quê, ou então ir na página de relação com investidores, que você tem todas as informações. Aqui ele mostra, desde 2018, o retorno do fundo, acumulado até agora. Ó, de 2018 até 2022, ele tem um retorno de 232%. O acumulado foi de 232%, contra 29% do Small 11, do índice Small, e 30% do Ibovespa, ou seja, da Bolsa. Aí tem o gráfico aqui, ó, tudo bonitinho. Você tem no relatório mensal
o que é que o fundo faz, como é que tá distribuída a carteira dele por setor. Aí você consegue, todos os meses, olhar, ó, na indústria 30%, no agronegócio 22%, mineração, metalurgia 22%, químico 10%, logística, tecnologia. Mira, eu queria saber aonde que ele investe. Porque ele fala aqui, ó, que small cap é 52, mid cap 17, micro cap 31. E aqui embaixo, mira, o que é micro cap? Empresas que valem até 3 bilhões. O que é mid cap? O que é small cap? De 3 a 10 bilhões de valor da empresa. Mid cap, de 10 a 30 bi. Acima de 30 bilhões, eles classificam, essa é a classificação deles, como large cap, tá? Que são empresas grandes. Mas aqui tem todas as informações, inclusive informações importantes de que do valor da aplicação mínima, saldo mínimo, para investidores em geral, tem o código dele lá na Ambima. Como é um fundo de ações, a CVM fica de olho, mas a Ambima tem todo o registro também. Qual a tributação? 15% sobre o lucro no resgate. Quando você resgatar, tem o contato deles aqui, da gestora, e tem também a aplicação em D+1. E o resgate é em D+60. O que é isso? D+1, D+60. Isso é o prazo. É o que a gente falou de liquidez quando eu falei lá em renda fixa. O prazo é o dia de hoje mais um. Então, se eu peço o resgate de alguma coisa que é D+1, então eu peço hoje para receber amanhã. Se o resgate é D+60, eu peço hoje para receber daqui a 60 dias. Esse é um fundo para o dinheiro ficar lá, ó. Não é para ficar tirando toda hora. Mesmo porque ele não é um fundo de renda fixa, ele é um fundo de renda variável, é um fundo de ações, é um fundo lá de coisas para deixar para muito, muito tempo. A ideia aqui é só vocês conhecerem uma lâmina e conhecerem um relatório mensal, tá? Não é uma recomendação de investimento, mas, já dando um spoiler, ele faz parte da carteira de independência financeira dos fundos da Alten, tá? E aí, as carteiras, quinta-feira eu vou mostrar, tá? Para os clientes. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando. Professor, tem como saber exatamente as ações que o fundo investe durante o mês? Não, não tem. A gente consegue olhar a carteira, vou mostrar aqui para vocês, mas tem uma defasagem de 3 meses. Por quê? Porque o gestor tem essa prerrogativa de conseguir esconder o que ele vai fazer por 3 meses, justamente para proteger as suas as suas ideias aí de gestão, tá? Você não consegue ver, mas você consegue ver ali mais ou menos o que ele tem investido nos últimos meses, tá? Que não vai ficar muito longe da realidade, não, porque os fundos não conseguem fazer movimentos muito rápidos. Então, ele não vai desfazer toda uma posição, vender tudo de uma única vez, ele não vai fazer isso, tá? Então, você consegue ter uma ideia bacana sobre o fundo se você olhar onde... vou mostrar para vocês, quer ver? Você olha aqui, ó, entra lá no Dr. Google e aí você bota lá, CVM consulta a carteira de fundos. Você vai entrar no site da CVM, deixa eu deixar aqui para ficar mais fácil, consulta fundos de investimento. Clicou aqui, fundos registrados ou fundos cancelados? Não, eu não quero fundo cancelado, eu quero um fundo que existe, que está normal. Eu vou aqui, fundos registrados. Aqui do lado, você vai botar o quê? O CNPJ do fundo. Deixa eu copiar aqui o CNPJ do Trígono Flagship 60. Vou colocar aqui e vou consultar.
Aí ele já apareceu aqui para mim. Trigo no flagship, lá. Beleza, cliquei. Tem as características dele. E ele vai dizer aqui, ó. Documentos associados, composição de carteira. Aqui, ó, você tem a composição da carteira do fundo. Então, clica aqui na composição da carteira, você vai descobrir o que esse fundo investe. Aí você vai olhar, ele investe aonde? 100% no fundo Trígono Flagship Small Master. É isso que ele investe. Mas isso a gente já tinha visto na lâmina, não é nenhuma surpresa. Mas a gente quer descobrir o que tem dentro especificamente. Vamos clicar aqui no Flagship Master para a gente buscar as informações desse cara. Não aparece. Vamos procurar aqui. Vamos procurar na internet, então, o CNPJ dele. CNPJ do Trígono Flagship Master. Tá aqui, ó, 29, blá, 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 blá. Copiei. Vou voltar lá, ó, voltar. E vou colar aqui o CNPJ dele. E pronto. FRIG, Trígono Flagship Small Caps Master Fundo de Investimento em Ações. Tenho todas as informações aqui. Vou aqui, composição da carteira. Ele vai me dar o quê? A composição do fundo. Vai. Acho que o site da CVM está meio devagar. Só porque eu quero fazer ao vivo com vocês. Eu já fiz isso aqui trocentas vezes. Ele funciona. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se... Dei um zoom para ver se tinha alguma coisa aqui. Vai. O site da CVM está muito lento. O que vai aparecer ali para vocês? Na composição da carteira, vai mostrar a composição do fundo e quais ações esse fundo investe. Aí vai mostrar a composição da carteira desse fundo. De início, na hora que você olhar lá a composição da carteira, vai dizer que não pode mostrar, que está fechado. Aí você tem que ir aqui na parte de cima e mudar o mês. Aqui, agora carregou. Ele investe aqui em quê? No Trígono Delphi, mas ele mostra aqui ações. 94% da carteira está em ações, só que não está aparecendo. Foi omitida do público em geral. Para você conseguir ver, você tem que mudar aqui, ó, a competência. Bota lá março, que deve funcionar. Acho que março não funciona, vamos botar fevereiro. Aí vai atualizar a carteira dele. E ele vai mostrar aqui embaixo quais as ações que esse fundo investe. Vamos mandar atualizar. Essa parte é lenta mesmo. Não é só porque vocês estão acessando junto comigo, não. Mas essa parte demora para carregar. E aí você vai ver... foi tudo de novo. Aí você vai ver que ele investe quase 20% da carteira em Ferbasa, em Tupi, acho que 15% em Tupi, em Shoes, em Positivo. São as principais. Tem Shoes, Tupi, Ferbasa, Positivo, tem vários ativos. É assim que você consulta, tá? Mas é esse o caminho que você faz para saber o que tem dentro do fundo de investimento. Mira, então, eu vou simplesmente copiar o que o gestor faz. Assim, o gestor ele fica comprando todos os dias para reduzir o preço médio, para dar maior retorno ao cotista. Eles são traders, eles ficam tradando o tempo todo. Isso você não vai conseguir fazer. Mira, mas eu só quero comprar para longo prazo as ações que ele tem. Beleza, mas tem uma defasagem ali de 3 meses. Você não vai conseguir ter uma posição ali tão fidedigna
quanto você teria se você investisse diretamente no fundo de investimento. Eles fazem isso para se proteger e para valorizar o trabalho deles, tá? Então, essa ideia de ficar copiando a carteira do fundo, você não vai conseguir 100%. Um fundo de renda variável com resgate em D mais 60, o valor que vai ser do dia do pedido ou do valor efetivo do resgate? Vai ser do valor que caiu o dinheiro na sua conta. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, como aconteceu comigo, você toma um preju, tá? E aí não tem jeito. Vantagens dos fundos de investimento. Isso aqui é importante. É muito importante que vocês entendam por que vale a pena e se vale a pena para você. O que você vai ter com um fundo de investimento? Você vai ter acesso a investidores com pouco capital, a títulos voltados a grandes investidores. Você vai comprar, o fundo vai comprar uma CRI, que é um certificado de recebível imobiliário de R$1 milhão, e você com R$100 você consegue estar nesse fundo que comprou essa CRI. Você vai ter a diluição dos custos de investimento, que de repente vai investir lá no exterior, e aí esse investimento lá no exterior vai ter mais taxa, vai ter sei lá o quê, custos advocatícios, um monte de coisa, que isso fica diluído no fundo e você, que é pequeno cotista, consegue ter acesso a investimentos mais sofisticados com pouquíssimo dinheiro. Você tem melhores opções de rentabilidade também, porque você tem uma gama de fundos muito grande, onde o gestor vai ser remunerado pelo que ele der de retorno acima do mercado, tá? Que é o que a gente chama de alfa. Ele está entregando alfa. O alfa é justamente a diferença do que ele entrega para o que é o nível de mercado. O Ibovespa, que é a referência, deu 10%. O fundo deu 20%, então tem 10% aí de alfa. Ele conseguiu entregar alfa, ele conseguiu entregar um retorno acima da referência dele, do benchmark dele, tá? Alta diversificação. Se você comprar um único fundo de investimento, você está investindo aí em 10 empresas, às vezes, em 15 empresas, em 10 títulos de renda fixa. E aí, com uma carteira com meia dúzia de fundos, você já tem uma carteira extremamente diversificada e balanceada, tá? Uma coisa que, para mim, é a mais importante de todas e é o que, de fato, justifica o investimento em fundos de investimento, que é isso aqui, tá? E eu vou falar para vocês, eu vou passar a fazer mais conteúdos sobre fundo de investimento, que é um tema que eu domino já há 10 anos, pelo menos, que eu trabalho como profissional no mercado financeiro. Esse é um tema que eu domino bastante. Você tem um apoio de uma gestão profissional. Legal. Isso gera o quê? Baixo tempo necessário para estudo. Quando você está investindo diretamente em ações, em outros ativos, em renda fixa, você tem que dedicar um tempo maior de estudo para que você faça a administração da sua carteira. Quando você investe em fundos de investimento, você se dedica pouco a essa atividade de ficar estudando. Você não precisa fazer isso porque tem um gestor profissional. Então, os fundos de investimento são muito interessantes. Para quem tem pouco conhecimento, ou 2, para quem tem pouco tempo para se dedicar a gerir sua própria carteira. Ou os dois, né? Às vezes você tem pouco tempo e pouco conhecimento. Nesses casos, os fundos de investimento são uma excelente solução para o investidor, tá? Eu sempre ensinei as pessoas a fazerem as coisas por conta própria. Só que é uma reclamação muito constante que eu tenho nas redes sociais, que as pessoas me dizem, Mira, eu não tenho tempo para poder me dedicar aos estudos como eu gostaria. Então, eu vou passar a falar mais sobre fundos de investimento justamente para atender a todo mundo que não tem tempo, que não tem conhecimento, que gostaria de investimentos sofisticados, mas não pode se dedicar. Então, os fundos são essa solução. E quinta-feira tem live para falar das carteiras de fundos, tá? Que a gente monta lá na Alten. Uma outra diferença e a vantagem é alto poder de investimento. Por quê? Porque consegue comprar títulos muito maiores. Então, você também tem um poder de investimento maior. Por que um poder maior? Porque você pega, sei lá, R$1.000, compra cotas em 10 fundos, em 5 fundos,
e você consegue ter uma grande diversificação e um grande poder de investimento. Vamos voltar agora para os tipos de fundo de investimento, tá? Para que vocês saibam quais os tipos de fundos de investimento que existem. A gente tem, primeiro, os fundos abertos. O que é um fundo aberto? É aquele que permite a aplicação ou resgate a qualquer momento. Você vai lá, bota o seu dinheiro, abre o site da corretora, abre o site do banco. Não estou falando em home broker, estou falando só do site. E aí você escolhe um fundo, vai lá e faz o investimento nele. Daqui a pouco eu vou abrir o site da Alten, do Alten BTG, para vocês verem como é que é. Esse é o tipo de fundo aberto. Você joga o dinheiro lá dentro, o gestor vai pegar e vai comprar os ativos que ele achar importante e vai botar dentro do fundo. É muito importante observar a política de liquidez do fundo. Eu coloquei aqui em destaque. Política de liquidez do fundo. D mais 1, D mais 30, D mais 60, porque você acha que vai botar o dinheiro ali e vai tirar o dinheiro no dia seguinte, na semana seguinte, dependendo do fundo, não vai, você tem que prestar atenção. Por exemplo, na carteira de reserva turbinada da Alten, todos os fundos são de liquidez em até D mais 4, ou seja, em até 5 dias você tem o seu dinheiro, você consegue resgatar todos os seus fundos em até 5 dias, porque em 5 dias é tempo suficiente para você usar toda a sua reserva de emergência, né? Porque, claro, que primeiro você vai usar o cartão de crédito, vai pegar o dinheiro que tem uma liquidez mais imediata, que é D mais 1, D mais 2, ou D0, alguma coisa assim, até conseguir usar todo o dinheiro. Mas você tem que se atentar a essas características dos fundos quando você for investir, tá? Esses são fundos que você não encontra em home broker, tá? Eles são encontrados nos sites dos bancos. E é diferente do que você compra lá no home broker. Os que você compra no home broker são os fundos fechados. Fundo fechado é diferente do fundo que fechou para a captação. Se o fundo momentaneamente não está recebendo recursos, porque ele falou, agora eu não estou querendo receber, ele é um fundo aberto que momentaneamente está fechado. É diferente de um fundo que ele é, por natureza, fechado. O que é um fundo naturalmente fechado? É da natureza dele. Um fundo, o melhor exemplo para fundo fechado é o fundo imobiliário. Por quê? Porque o fundo fechado é assim, ele pega o dinheiro de todo mundo, vai lá e compra um prédio, por exemplo, se for um fundo imobiliário, ele compra um prédio e acabou. As cotas deles são negociadas lá na Bolsa de Valores. Você não pode falar ao fundo, eu botei R$1.000, só que eu tô precisando viajar, Dia dos Namorados, está vindo aí, vou viajar com a minha esposa, e eu quero dinheiro de volta. O fundo vai pegar lá, não, vou vender essa janela aqui para devolver lá para o Eduardo Mira os R$1.000 que ele colocou. Claro que o fundo não vai fazer isso. O fundo não quer nem saber, ele nem tem o que fazer. O que você vai fazer, você vai vender a sua cota na Bolsa de Valores. Isso é um fundo fechado. Então, fundos fechados, você vai comprar e vender cotas lá na Bolsa de Valores. Fundos abertos, você acessa o site do banco da corretora e pelo site do banco da corretora, você investe, você aplica no fundo, você bota seu dinheiro lá a qualquer momento que você quiser, no valor que você quiser, claro que tem um mínimo ali, a hora que você quiser, o valor que você quiser, você vai e coloca o seu dinheiro lá diretamente no caixa do fundo. No fundo fechado, você fica comprando e vendendo cotas de outras pessoas, o fundo não tem nada a ver com isso, tá? É importante a gente saber essas diferenças, porque isso faz diferença na hora de
entender toda a política de investimento. E aí, num fundo fechado, não tem esse negócio de D mais 1, D mais 30, D mais 60. Na Bolsa de Valores, ações e fundos imobiliários é D mais 2, acabou. Daqui a pouco, isso vai ser D mais 1, vai ser D mais 0, a evolução para que seja igual lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores. Então, os fundos fechados vão ter uma liquidez cada vez menor, hoje já é D mais 2, tá? Quando a gente fala de fundos imobiliários. Mas vamos falar de outros tipos de fundos. Você já sabe, ó, tem fundos abertos e fundos fechados. Eu agora vou falar só de fundos abertos. Todas as vezes que você olhar a terminologia lá, FI, eu estou me referindo a fundo de investimento, que são esses que investem diretamente nos ativos segundo o regulamento do próprio fundo, tá? Eu tenho também os FICs. O que é um FIC? Ele é um fundo de investimento em cotas, ou seja, ele compra cota de um outro fundo de investimento. É isso que ele faz. Ele vai pegar lá, ó, eu tenho... o meu objetivo é comprar. É tipo um fundo de fundos. Eu tenho o objetivo de ir lá comprar os ativos de outros fundos, tá? As cotas de outros fundos. É isso aí que ele vai fazer. Mas quem? Eu tenho também o FDIC. O que é o FDIC? São fundos de direitos creditórios. Eles destinam parcela acima de 50% do seu patrimônio na liquidação de aplicações em direitos creditórios. O que é o direito creditório? Aquilo que eu expliquei para vocês. Troca de cheque, operações com cartão de crédito que as empresas fazem, eles podem comprar essas operações, paga para eles terem os recebimentos. São os direitos de crédito, os direitos creditórios. E aí eles têm como sigla FDIC, tá? Que é o Fundo de Direitos Creditórios. Você também tem... fiquei na frente, deixa eu botar aqui de lado. Você também tem os fundos restritos, que são fundos para pessoas, grupos específicos. Tipo, a gente faz um grupinho, eu e os Minimiras, a gente vai ter um fundo ali restrito, que é só para uma galera, uma quantidade pequena. Mira, se você fizer um fundo para a família, é uma quantidade pequena. Não, não é, né? A família tem mais de 16 mil membros, aí não é um fundo restrito, é um fundo aberto, é um fundo gigante, é um fundo bem grande, tá? Além dos fundos restritos, eu não coloquei aqui, mas é só por curiosidade, existem os fundos exclusivos. Esse tem apenas um único cotista, que é o tipo de fundo que eu estou pensando em abrir. Mira, qual a vantagem de abrir um fundo exclusivo? É assim, por exemplo, eu faço trade e eu tenho que pagar imposto de renda, eu fico usufruindo das brechas legais para você gera prejuízo fiscal para depois você compensar no lucro, no trade. Na hora que você tem um fundo, o fundo não paga imposto de renda. Quem paga imposto de renda é você no resgate. E aí você pode ficar lá fazendo trade, operando lá, o gestor vai fazer. Se o fundo for meu, eu vou ser o gestor e eu vou fazer o que eu quiser dentro do fundo. E aí você fica lá tradando. Só quando se resgatar um dia, é que pagaria imposto de renda, tá? Mira, mas e os dividendos? Fica tudo reinvestido lá. E aí tá focado muito mais para trade. Mas se eles tributarem os dividendos, como volta e meia surge essa ideia, aí vai fazer ainda mais sentido, porque o dinheiro lá dentro, você não vai ficar mais preocupado com o dividendo, e se ficar tributado, o interesse por dividendo reduz um pouco, e aí faz mais sentido. Inclusive, eu estou pensando em montar um fundo, um VGBL, um fundo de previdência, na tabela regressiva do imposto de renda, para depois que o fundo completar 10 anos, eu pagar só 10% de imposto de renda. Tá? Então, tem todas essas possibilidades, isso no fundo exclusivo. Tá? Vamos continuar nos tipos de fundos. Eu tenho fundos passivos, esses aí geralmente são muito ruins. Tá? Por que eles são muito ruins? Porque eles são passivos, eles seguem
um indicador. Por exemplo, um fundo que tem como objetivo seguir o CDI. É muito melhor você comprar um CDB 100% CDI diretamente. Não faz sentido nenhum você investir num fundo que ele vai seguir o CDI. Compra um CDB, esquece isso. O fundo da Eletrobras, ele é um fundo passivo. Mira, mas aí você disse que não vale a pena fundo passivo, e será que vale a pena o fundo que vai investir na Eletrobras, o fundo de participação aí na desestatização? Não é uma privatização, né? É uma desestatização, porque o governo vai reduzir o seu percentual, vai continuar ali com os 45%, então não está privatizando. É um pouco diferente nesse caso. Por quê? Porque, embora esse fundo vá investir só em Eletrobras, que é uma coisa que você pode fazer sozinho ou sozinha, mas ele vai usar o recurso do FGTS. E isso você não consegue fazer sozinho ou sozinha. Aí sim tá a graça. Agora, se você pega um fundo que só investe em Eletrobras, um fundo comum, ou um fundo que só investe em Vale, ou só investe em Petrobras, como tem nos bancões, não tem o menor sentido. Você vai lá e compra a ação. Ponto. Só isso. Você não quer esquentar a cabeça. E eu já vi gente que investia nesses fundos. Quando eu estava no Banco do Brasil, eu lembro de um cliente que ele falou: pô, eu quero investir num fundo da Petrobras. Eu falei: compra a ação. Ah, eu não quero me preocupar com isso, só quero botar o dinheiro lá e deixar lá, não quero me preocupar com mais nada. Beleza, faz sentido, ele não quer se preocupar com nada, o gestor é que vai fazer isso. Mas era muito mais fácil e mais barato comprar diretamente as ações. E aí ele se valeu do meu conhecimento de renda variável, porque eu falei: ó, agora ela está no fundo, Petrobras acho que estava 5 ou 6 reais naquela época, eu falei: ó, acho que nos próximos 5 a 10 anos ela deve triplicar de valor, tá? E agora está 30, né? Então, eu acho que eu acertei. E você tem os fundos ativos também. Eles são o contrário dos fundos passivos. O fundo ativo, ele é o quê? Ele é um fundo em que o gestor vai ficar buscando dar um retorno maior do que o seu índice de referência. Esse aí, se você vai investir num fundo, procure fundos ativos, porque aí o gestor vai fazer de tudo para te dar mais e mais e mais grana para que você ganhe o máximo possível. Eu recomendo sempre fundos ativos. Fundo passivo, para te dar aquilo ali que é o padrão, você investe num CDB, você investe num ETF, você investe em uma outra coisa, tá? Classificação dos fundos. A gente pode ter fundos de renda fixa, que são aqueles que vão investir no mínimo 80% da sua carteira relacionado ao CDI, por exemplo. Você pode ter fundos de ações. O que é um fundo de ação? Ele investe no mínimo 67% do seu patrimônio em ações ou ativos de renda variável negociados em bolsa de valores, às vezes são derivativos, coisas do tipo, coisas correlatas ali à renda variável, tá? No mínimo 67%, aí eles já são classificados como essa classe aí de ações. Cambial, são aqueles que vão investir em moedas, em dinheiro, no mínimo 80% do seu patrimônio investido nesse tipo de ativo, buscando ali taxas de juros, moeda estrangeira, algum tipo de cupom cambial, alguma coisa do tipo. Ele está ali se expondo ao câmbio, no mínimo 80% do seu patrimônio. Tem também o tal do fundo multimercado. O que é um fundo multimercado? Um fundo multimercado é aquele que pode tudo. Ele pode absolutamente tudo. Por que ele pode tudo? O que é tudo que ele pode? Ele pode investir em qualquer classe sem nível de concentração. Quem define a política de investimento é o regulamento do fundo. E você vai olhar isso lá na lâmina. Ele vai dizer que vai poder botar tantos por cento aqui, tantos por cento ali, e beleza. Mas isso é o regulamento, não tem na lei nada que determine que ele tem que ter tantos por cento aqui ou ali para ser classificado
como uma ou outra coisa, tá? Por isso que a gente vê tanto fundo multimercado, porque dá mais liberdade ao gestor. Eu, por exemplo, quando eu for montar um fundo, eu vou criar um fundo multimercado, porque aí eu vou poder tradear o que eu quiser. Se eu crio um fundo de renda fixa, eu não vou poder investir em renda variável. Então, quando eu criar um fundo, vai ser multimercado, porque aí pode fazer o que quiser, tá? E eu tenho também os fundos de investimento no exterior. Eles são destinados exclusivamente para investimento lá no exterior, não investindo aqui, tá? Geralmente destinado a investidores profissionais. Eu, por acaso, sou um investidor profissional, tá? Por conta de patrimônio e por conta da certificação CNPI. Por ser CNPI, eu sou investidor profissional, sou investidor qualificado, sou um monte de coisa. Você não precisa ter milhões, não. É só passar na prova que você tem os mesmos direitos de investidores profissionais e qualificados. IOF, tributação IOF. Falei para vocês na aula de renda fixa que tá acabando essa parte do slide, tá? É pouca coisa. Que tem o IOF, ele funciona a regra do 433, que cai 4% de um dia para o outro, primeiro para o segundo dia, aí depois vai caindo 3,3, depois 4,33, 4,33, 4,33. Apenas fundo de renda fixa ou fundos multimercado com características de renda fixa, essas características são na concentração da carteira deles, por exemplo, 80% de ativos de renda fixa, é que tem a incidência de IOF e segue essa tabelinha. Fundos de renda variável não tem cobrança de IOF, assim como se você comprar e vender ações também não paga IOF. Então, os fundos de renda variável também não pagam IOF. Imposto de renda. Pulou o Comicota. Tá vendo que estava pulando alguma coisa? Imposto de renda. Deixa eu até falar da tabela do imposto de renda e eu falo do Comicotas para vocês. Desconta imposto de renda para fundos, mais uma vez, de renda fixa ou multimercado que tem características de renda fixa na mesma tabelinha de imposto de renda da renda fixa normal. E aí vai ser o quê? 22,5 até 180 dias, 20% de 181 a 360, 17,5 de 361 a 720 e 15% acima de 720. Ações, 15% sempre no resgate sobre o lucro que houver, e se houver lucro, aí cobra 15% de imposto de renda sobre o lucro, tá? Curto prazo, fundos de curto prazo, isso aqui são de longo prazo. O fundo de curto prazo, isso aí é mais em bancão, é muito difícil encontrar em corretora fundo de curto prazo, tá? Em bancão é mais comum. Os fundos de curto prazo, eles pagam a alíquota de 22,5% de imposto de renda até 180 dias, e depois disso é 20% o tempo todo, tá? Porque os ativos da carteira deles têm composição até, se não me falha a memória, 2 meses. A duração média, a duration média, que é a duração média desses ativos, tem que ser de até 60 dias, se não me falha a memória, e nenhum pode ter mais de um ano de vencimento, tá? 365 dias de vencimento, é isso que vai caracterizar um fundo de curto prazo. Já os fundos de longo prazo, a duração média, os títulos têm que ter vencimento mais de um ano, e a duração média da carteira é 360 dias, uma coisa... Tem uma coisa assim, isso aí é questão de prova, eu não lembro exatamente dos valores de cabeça. Mesmo porque em corretora vocês nem têm fundo de curto prazo, é muito difícil. É só fundo de longo prazo, tá? Agora vamos falar do Comicotas. O que é o Comicotas? Nos fundos de investimento de renda fixa, a expectativa é que eles vão sempre crescendo. No multimercado, que tem característica de renda fixa, também. E aí, o que o governo faz? Só está crescendo, a expectativa é só de crescimento? Show! Muito bem! Então, se vai sempre crescer, vou me apropriar de parte do imposto, vou me antecipar a esse imposto. E o nome dessa antecipação se chama Comicotas,
porque ela reduz a quantidade de cotas que você tem. E qual é a antecipação? Ela é semestral, cobrada no último dia de maio e de novembro, último dia útil dos meses de maio e novembro, apenas para fundos de renda fixa, multimercados com características de renda fixa, no mínimo 80% da carteira em renda fixa, ou fundos cambiais. Esses fundos têm a incidência do Comicotas. Mira, quanto é o Comicotas? Para fundos de longo prazo, 15%, que é a tabela mínima. Ele não sabe quanto tempo você vai ficar. Então, ele só pode cobrar o mínimo. E aí, lá na hora que você resgatar, ele vê a diferença. Falou, ó, já te cobrei 15% sobre o lucro nos meses de maio e novembro, e aí na hora que você resgata, fala assim, peraí, vou ver se tem que cobrar mais um 2%, 2,5% para dar os 17,5%, uns 5% para chegar nos 20%. Ele vai fazer o ajuste na hora do resgate. Para fundos de curto prazo, ele desconta 20%, porque é o mínimo que você vai pagar. Mas é aquilo que eu falei, corretora, isso é coisa de bancão. Você tem fundo em bancão, então você foge para os fundos nas corretoras, porque fundo de bancão é ruim, tá? Essa tabelinha eu já falei. E aí, para a próxima aula, amanhã eu vou falar de previdência privada, as características, porque previdência são tipos de fundos com características específicas, e vou ensinar para vocês alguns pulos do gato para vocês pagarem menos imposto e transformarem, turbinarem a previdência privada até no investimento isento de imposto de renda. Nossa, Mira, dá para fazer? Dá, mas assim, tem umas regrinhas, não é para todo mundo, não é todo mundo que vai conseguir, mas dá para fazer. Mira, e para criança? Normalmente, vocês vão me ver nas redes sociais falando assim, a carteira de criança, você investe em ações. Por quê? Porque, como eu estou falando abertamente, é difícil de ficar explicando detalhes de outras vantagens, mas tem como você investir em previdência para criança, para aproveitar a isenção do imposto de renda sobre a renda para uma criança, porque quando ela receber, ela ainda vai ser pequena, e aí você tem que fazer esses cálculos, não vai ter renda, você bota lá a tabela progressiva e não regressiva, e aí acaba lá na alíquota isenta de imposto de renda, mas isso eu vou explicar para vocês amanhã, tá? Mas dá para fazer algumas coisas que, assim, como tem que explicar tudo isso, eu nunca falo essas coisas em redes sociais, porque senão eu teria que ficar explicando eternamente, e aí não dá, tá? Para quem está perguntando, a Tatá Minimira colocou aqui, ó. A próxima turma de minha carteira número 1 começa dia 27. As inscrições começam dia 27, tá? Trígono 60 tem comicotas? Não, porque ele é um fundo de ações. Ele é um FIC-FIA. É um fundo de investimento em cotas, por isso FIC-FIA, de um fundo de investimento em ações. É um FIC-FIA, tá? Tamo junto, Chicão. Parabéns pelo emprego novo. Tamo junto. Deixa eu ver. Tem um negócio que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu só ver algumas perguntas que eu vou abrir no Excel e mostrar como é que você vai ter uma ideia de uma composição de carteira que é mais ou menos como funciona um fundo de investimento, tá? Aí vocês vão entender por que você não pode perguntar esse fundo é bom ou não. Você pode perguntar se o gestor X ou Y é bom ou não, e aí é muito pessoal, mas o direcionamento de uma carteira, de um fundo de investimento, você tem que olhar pela composição dele. Vou fazer um exemplo daqui a pouco, tá? Quem investe em renda fixa não precisa necessariamente declarar imposto de renda. Fernanda, não é bem assim. Quem tem mais de 300 mil de patrimônio ou recebeu mais de 40 mil de renda tributável lá dos investimentos, sim, está obrigado, mesmo que seja na renda fixa. Ou se você tem um salário que
desconta imposto de renda, você também é obrigado a fazer declaração, e aí é obrigado a botar todos os seus investimentos para fazer a declaração bonitinha, tá? Mas se você tem um patrimônio pequeno, a renda fixa não vai te obrigar sozinha, só ela, a fazer essa declaração. No caso de fundo multimercado de ações também, segue a mesma lógica da renda fixa. Se você tem um patrimônio pequeno ou recebeu pouco de lucro nesses investimentos, você não seria obrigado a fazer a declaração, tá? Mas, mesmo que seja, é absurdamente mais fácil fazer a declaração quando você tem só fundos de investimento, tá? Eu sei porque eu fiz a minha recentemente, o prazo foi até o final do mês passado, eu fiz. E eu tenho muitos ativos, né? Recebo dividendos de um monte deles, dá um trabalho insano, mas eu sei fazer, né? Então, para mim é mais fácil, mas dá um trabalho insano, tá? Deixa eu ver. O Alessandro está perguntando: amanhã é a última aula? Não, Alessandro. Amanhã a gente tem aula de previdência. Segunda-feira que vem tem uma Vou recapitular todas as aulas anteriores e responder as principais dúvidas e fechar, explicar sobre certificado, sobre as coisas bonitinhas do curso, tá? Tem algum fundo com FGC? Não, Sandra. Os fundos, eles são investidores profissionais e qualificados. Todo investidor profissional e qualificado não tem direito a FGC. Todo não, porque as pessoas físicas pequenininhos, a gente tem direito a FGC, tá? Mesmo sendo qualificado. Quando você tem aí algum dinheirinho ou a certificação, mas os fundos, eles são grandes investidores. Eles não têm direito a fundo garantidor de crédito. Nenhum fundo, tá? Nenhum deles tem garantia do fundo garantidor de crédito, porque essa garantia é feita para pequenos investidores e não para grandes investidores. Tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que você vai pensar uma carteira de um fundo de investimento. É assim, ó. Você vai ter ali a carteira. Aí você tem CDB, você tem LCI, você tem uma ação. Aí você tem uma ação B. E aí você tem o valor investido. E aí eu vou botar, tem 10 mil nesse. Isso aqui é um fundo, tá? Pensa que isso aqui é um fundo de investimento. Aí vai ter 5 mil aqui, 1.000 aqui, 7.500 aqui, 5 mil aqui. Aí você tem um total. Aqui, total que tem nessa carteira. Quanto é? É a soma. Somar todo mundo aqui. Beleza. O total dessa carteira aqui, 28.500. Bacana. É o total somatório disso aqui. Vou até pegar aqui, ó. Vou dividir esse por esse aqui. Para botar em percentual. Então, eu sei quanto representa cada um desses ativos na minha carteira. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que vocês entendam que quando você fala, mira, o fundo é bom, não sei o que tem dentro do fundo. Esse aqui, por exemplo, 35% dele é um fundo, é um CDB. E aí, se eu sei que 35% é um CDB, eu tenho que saber qual a taxa. Vou botar aqui, expectativa de retorno. Eu vou colocar a expectativa, esse aqui vai, em um ano, ele vai ter uma expectativa de retorno de 14%. Ó, 14%. Essa LCI, 15%. Essa ação, 20%.
Essa outra ação, 10%. Essa outra aqui, 15%. Isso é o quanto você acha que vai ter de retorno nessa carteira aqui de investimento. Beleza. Qual vai ser o resultado? Resultado final. Vamos fazer uma fórmula. Vai ser esse vezes 1 mais a taxa. Isso foi o que a gente aprendeu na aula de ontem. Aí eu sei o quanto vai crescer. Beleza? Vou arrastar até aqui embaixo, porque eu sei assim quanto vai crescer. Com a minha expectativa de retorno sobre cada ativo, eu sei o quanto vai crescer essa carteira inteira. Vou somar aqui. Igual, soma. Então, a carteira que originalmente tem 28 mil, ela vai para 35 mil. Eu vou subtrair desse aqui, porque eu quero saber qual é a diferença. O lucro foi 3.850. A minha expectativa é de 3.850. E aí eu vou fazer o que eu ensinei para vocês ontem. Pega o valor, o lucro, e divide pelo valor inicial para ter esse retorno em percentual. E aí você tem o retorno percentual. Ou seja, a expectativa da minha carteira é de crescimento de 13,51. Isso aqui é o quê? É um fundo. Você tem um fundo que é um conjunto de ativos, cada ativo tem um percentual diferente, e para saber o quanto esse fundo deve render, deve valorizar, você tem que olhar aqui, ó, e criar uma expectativa sobre cada ativo. Assim você... eu tenho um fundo na minha carteira que eu acho que ele vai crescer, sei lá, 13%. Por que isso aqui é importante? Vocês têm que entender que alguns ativos, por exemplo, se esse aqui tiver 20 mil, 51% da carteira é esse ativo. E se esse ativo aqui tem um retorno de 5%, ele vai reduzir muito o retorno geral da sua carteira. É a mesma composição de carteira. CDB, LCI, ação. Mesma coisa. Eu só mudei os percentuais e a expectativa de retorno de um dos ativos. Com a composição da carteira, você consegue criar expectativas de retorno. E aí eu vou falar uma coisa muito, muito, muito importante. Retorno passado não é sinônimo nem garantia de retorno futuro. Você vai abrir a lâmina de um fundo de investimento, qualquer fundo, e aí você vai ver, como eu mostrei lá no Trígono, que no acumulado de 2018 para cá, ele já rendeu mais de 220%. Aí você, caramba, então significa que nos próximos 4 anos ele vai render 220%, vou vender a casa, as crianças, a mulher, os cachorros, tudo, e vou botar nesse fundo, né? Não, né? É óbvio que não. Retorno passado não é sinônimo nem garantia de retorno futuro. Então, você tem o retorno que aconteceu lá, isso depõe a favor do gestor, mostra que o gestor fez um bom trabalho, se a gestão não mudou no meio do caminho, mas ele fez um bom trabalho, e isso significa que você espera que ele faça um bom trabalho daqui para frente, mas não existe nenhuma garantia de que você vai ter o mesmo retorno daqui para frente, tá? Então, é importante saber isso. Como criar expectativa de retorno? Pergunta da Isabela. Isabela, em renda fixa, você sabe a taxa que você está contratando. 100% CDI? Qual é o CDI? CDB pré-fixado? Você sabe a taxa. Para ações e fundos imobiliários, você precisa fazer uma coisa chamada valuation, que eu ensino lá no Minha Carteira número 1, e aí lá tem fórmulas, planilhas, com expectativa de retorno de todos os ativos, tudo de forma automática, para que os alunos consigam fazer esse exercício. Aqui é impossível fazer isso, porque eu levo uns 3 meses só ensinando a analisar para criar expectativa de retorno sobre renda variável. Então, em uma aula, é impossível eu explicar para vocês. Se eu falar para você que você pode usar 1 menos payout vezes ROI, você não sabe o que é payout, você não sabe o que é ROI, como é que usa essas métricas, e quando faz sentido, quando não faz sentido. Então,
eu não tenho como aqui explicar esses detalhes, tá? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. É, é por isso que é melhor os fundos ativos, Jefferson? Sim, porque o gestor vai fazer esse trabalho de ficar gerindo, rebalanceando a carteira. Esse aqui subiu muito, vende, compra desse aqui que está mais barato e não subiu ainda. O gestor vai ficar fazendo esse trabalho, mas isso é uma gestão ativa. Eu, particularmente, não gosto de gestão passiva. Gestão passiva, você compra o ativo diretamente, tá? Renata Veloso, Super Mini Mira, especialista, analista fundamentalista, coautora das análises da pimpada lá do Minha Carteira, do Pimp My Money, junto comigo, com o Miguel, com a Natália, professora, doutora Renata, doutora em administração, professora do Instituto Federal, Mini Mira, adora valuation, especialista em valuation. E os gestores dos fundos? O gestor vai fazer, Silvia, esse trabalho e você tem que conhecer, conseguir ter expectativas e confiar no gestor, no trabalho do gestor. Não tem muito como ter outro caminho. Você tem que confiar nele e criar expectativas sobre os ativos, tá? Como saber se o fundo é ativo ou passivo? Isso está escrito na lâmina do fundo, tá? Lá você tem todas essas informações, tá? Dá para fazer aporte mensal no mesmo fundo? Dá. Jé Silva, dá. Você consegue todos os meses, todos os dias, colocar dinheiro no mesmo fundo, desde que ele não esteja fechado para captação, todo dia você consegue, tá? Todo dia. Se for fundo imobiliário, você compra cota lá na Bolsa de Valores. Mas fundos abertos, enquanto ele está aberto, você pode, sempre que você quiser, ir colocando dinheiro. Você não precisa esquentar a cabeça. Você bota o dinheiro lá e nem pensa, só vai colocando dinheiro, colocando, porque todo o restante do trabalho é do gestor e não seu, tá? É possível saber quem são os gestores? Sim, Fábio, é possível sim. Você tem que questionar isso lá na gestora para saber qual é a composição da equipe. E aí vai uma dica importante. Você gosta de algum fundo? Você pode olhar como pensa o gestor, como é que é a cabeça do gestor. Geralmente eles fazem podcast, eles fazem lives. Agora que a internet se popularizou, é muito normal você ter votação em assembleias de forma digital, você tem os conteúdos feitos pelos gestores, e aí você tem toda a informação lá bonitinho, e aí você consegue entender o que ele pensa. Por exemplo, o Versa, o Luiz lá do Versa, que é meu camarada, gente boa, ele gosta de varejo. Então eu sei que agora varejo está em baixa, ele está comprando. O Werner é um dos maiores especialistas, se não o maior, em small e microcaps, essas pequenas empresas. O cara faz isso há 30, 40 anos. Que ele trabalhou no Citi e em gestoras em bancos gringos já fazendo isso já há muito, muito tempo. Então ele gosta desse tipo de empresa. Tá? Eu participo com esses caras em alguns grupos de WhatsApp, tudo. Eu vejo que os caras pensam. O César Paiva, do Real Investor, também é um fundo bacana, ele gosta ali de ter um pouco de caixa para aproveitar oportunidades, ele faz value investing, dizem que é o Warren Buffett brasileiro, a gestão dele, o fundo dele tem um retorno absurdo, acho que nos últimos 10 ou 15 anos, tipo quase 1000%, um retorno bem, bem absurdo, pensando em empresa de valor, tem um pouco de small caps, agora que o Anderson está lá com ele, que o Anderson é um especialista em small caps. Você tem que conhecer um pouco da cabeça do gestor, falar, putz, gosto desse cara, acho que ele vai fazer um trabalho legal, o trabalho dele, de repente, vai ser melhor do que o meu gerindo a carteira, porque eu estou focado em trabalhar e ganhar dinheiro e colocar ali. Show de bola, não tem problema algum. Mas como é que você viveria de renda com fundos de investimento abertos? Você vai investir, o fundo vai crescer e aí você vai vender um pouquinho para pagar suas contas. É essa a ideia de quem investe em fundos para fazer investimentos só em carteiras de fundos diretamente e não
criar renda passiva com dividendos, tá? Vai deixar lá crescendo, o bolo crescendo e vai tirando um pouquinho. Essa é a ideia, tá? Karina, o IR, ele é sempre no resgate, sempre, sempre, sempre. E para fundos de renda fixa, multimercado ou cambiais, você tem o Come Cotas, que é a antecipação do imposto de renda no último dia de maio e novembro, mas isso é de responsabilidade do administrador e não sua, tá? Todo o dinheiro já cai líquido na sua conta, você não tem que esquentar a cabeça. Botou o dinheiro lá, resgatou, ele já cai líquido na sua conta. Quem paga, quem faz tudo isso aí é o próprio administrador, tá? Sabendo montar a sua carteira, não preciso de fundo, é basicamente isso? Jéssica, o problema é que a imensa maioria não consegue. Por isso que fundos de investimento é, sim, uma solução muito interessante, porque a maioria não consegue ser melhor do que os gestores, porque não tem tempo, porque não se dedica aos estudos, porque não tem tempo para se dedicar aos estudos, não tem conhecimento. E aí os fundos são uma excelente solução. Ah, Mira, eu vou me dedicar aos estudos mesmo. Beleza, você vai conseguir, como eu consigo, fazer uma boa gestão da carteira. Tudo depende de cada um, tá? Não tem assim o que é melhor, o que é pior. Vai da necessidade de cada um. Até quanto investidos eu estou livre de R nos fundos ativos? Rogério, não tem limite. Você pode ter dezenas de milhões. Não tem limite para a isenção do imposto de renda. O imposto de renda só vai ser cobrado, e aí, na verdade, não é isenção. Você vai pagar sempre, tá? Só que você paga no resgate. Se você não resgatar nunca, você não vai pagar nunca. É isso. O dinheiro vai ficar lá crescendo, crescendo, crescendo indefinidamente. Por isso, quem tem um patrimônio grande acaba migrando para construir o seu próprio fundo, porque os custos acabam justificando. A partir de uns 5 milhões, já começa a ficar no 0 a 0. De 3 a 5 milhões, já começa a ficar no 0 a 0. A partir de 10 milhões, fica muito mais interessante ter o seu próprio fundo, tá? Mas isso é uma realidade para pouquíssimas pessoas, tá? Isso aí é uma outra coisa muito legal, plano sucessório, para o herdeiro em caso de falecimento titular. O herdeiro herda as cotas do fundo. O gestor continua gerindo, os ativos continuam lá, porque os ativos são do fundo. O herdeiro ou o titular, ele é titular das cotas do fundo. Então, para planejamento sucessório, é muito comum que se faça através de fundos de investimento. Por quê? Porque aí a galera faz tudo lá, pega todo o patrimônio da família, e aí quando você faz com fundos de previdência, fica melhor ainda. Se você bota a tabela regressiva definitiva, com 10 anos, cai para 10%. E se você bota lá, se é um plano de previdência, você bota os beneficiários, se você morre, os beneficiários recebem direto, sem precisar de inventário, porque é um plano de previdência. E o que eles têm é o quê? Recebem as cotas. Os ativos continuam lá, sendo comprados e vendidos pelo gestor, mas está tudo lá na carteira, não impacta nada. O que entra em inventário são as cotas, se for a inventário. Se for um plano de previdência, não tem inventário, tá? Então, é bem interessante. O titular deixa para os herdeiros as cotas e não os ativos. Os ativos que estão dentro do fundo são do fundo, tá? Galera, era isso. Por hoje é só. 2 horas de aula. Amanhã tem previdência privada para a gente aprender os pulos dos gatos ou os pulos do gato de fundos de investimento, como melhorar. Já dei alguns spoilers hoje, mas como é que funciona um plano de previdência para a gente poder se aproveitar e, mais do que isso, melhorar os planos para quem tem esses planos aí principalmente de bancão, não pagando nada. Será que vale a pena ter um plano só porque a sua empresa paga, sei lá, contribui o mesmo valor que você? O ganho é de 100%. Não é bem assim, não é verdade que sempre vai valer a pena, e amanhã eu vou explicar isso para vocês, tá bom? Mas amanhã tem mais. Beijos, eu espero vocês amanhã às 8, tá? Beijo, até lá, tchau, tchau.